Espaço Acadêmico, PodTalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Obrigado pelo convite, Wagner. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Espaço Acadêmico, nosso PodTalk sobre educação. E nessa primeira etapa do nosso trabalho, nós estamos discutindo as narrativas da pandemia. Então, como a pandemia do Covid-19 interferiu nas atividades acadêmicas, qual foi o processo que levou os professores e professoras a se reinventarem nesse período. E hoje eu conto aqui com a presença de um grande amigo, professor Ricardo de Santo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Wagner. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Muito bem. Ricardo de Santo é publicitário com especialização em design. Atua como docente no ensino superior desde 2002 e tem experiência na produção de produtos comunicacionais online e offline. Atualmente dedica esforços ao estudo das áreas de branding e marketing, em paralelo ao trabalho de consultoria na www.desanto.com.br. Professor, muito obrigado por participar aqui conosco. Para começo de conversa, professor, você fala aqui desde 2002. Conta um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica. Na área acadêmica? Como aconteceu a sua trajetória acadêmica? Ela começou não por algo que eu havia planejado, né? Eu estava ali no último ano de graduação, último ano da faculdade, quando eu recebi um convite, na verdade, para lecionar. Já era um período que eu já trabalhava com softwares, produção gráfica, né? Na época muita mídia impressa, né? Estamos falando aí de um pouquinho mais de 20 anos atrás. Então eu já usava muito softwares, né? Photoshop, CorelDRAW na época, etc. E aí eu recebi um convite para lecionar no Colégio Técnico, né? De Publicidade, da Cruzeiro do Sul. E, enfim, na ocasião eu lembro de ter ficado com dúvida, porque não era uma coisa que eu planejava, né? Carreira docente, mas acabei aceitando. Lembro-me que na época foi mais por além do desafio, foi uma questão também de complemento de renda, né? Então eu estava ali no começo de carreira, queria ganhar um pouquinho mais e tal, e aceitei o desafio. O fato é que me parece que eu acabei gostando dessa brincadeira e lá se vão mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, Aí comecei no colégio técnico, no ano seguinte houve um convite para graduação, eu já estava formado, ainda não tinha especialização, não tinha pós-graduação, mas já havia o convite. Eu compartilhava a disciplina com outro professor, enfim. E aí começou de 2022 na graduação até hoje. Aí você teve passagens pelo colégio, depois você foi para a Unicid. Na verdade, eu comecei no Colégio Cruzeiro do Sul Técnico, depois fui convidado em 2022 para a graduação na Cruzeiro do Sul, fiquei um curto período de tempo. Aí depois eu fui em 2003 para a Unicid. Aí na Unicid foi onde eu fiquei bastante tempo, fiquei 8 anos, né? Saí de lá em 2011, mas também nesse período lecionei em algumas outras instituições, né? Faculdade Cantareira. Passei pelo Senac, pela Universidade de Ibirapuera, né? Fora alguns cursos técnicos, assim, cursos livres, né, que eu ministrei. E regressou para Cruzeiro do Sul em que ano? Regressei em 2016. 2016. Que é o mais recente, mas que lá também já se vão quase 7 anos, né? Nesse período, em algum momento, você chegou a trabalhar com a modalidade EAD, o ensino à distância, professor? Não, nunca havia trabalhado com ensino à distância. Assim, é uma coisa que, particularmente, sempre tive muita facilidade com as tecnologias, mas não tinha essa experiência. Muito bem. Então a pergunta fica até mais instigadora, né? Ela é mais instigante. Em algum momento, você imaginou que nós passaríamos por essa experiência remota, essa experiência digital, né, com o ensino superior, tal e qual nós vivenciamos durante basicamente ali 2 anos e meio, 3 anos com a pandemia? Olha, Wagner, eu te digo que foi uma surpresa, acho que para todos, né? Assim, primeiro pela forma que veio, né? Essa questão sanitária, questão de saúde, então foi um susto, né? Então começou uma mudança radical no formato de ensino, mas junto com um problema, né, seríssimo aí na ocasião de saúde. Então foi uma mistura ali de emoções, né? Mas não imaginava. Eu lembro logo no início correndo, né, para comprar a webcam, as coisas, né, os equipamentos ali para
começar, para iniciar esse processo de ensino à distância. Então vamos por uma provocação, professor. Aqui temos uma matéria que foi publicada no dia 16 de março de 2020 e ela traz a seguinte manchete: MEC vai liberar substituição de aulas presenciais por ensino à distância por pelo menos 30 dias. Então essa matéria, ela, na ocasião, né, nós tivemos outros jornais que também publicaram conteúdos similares a esse, né, mas era um pouquinho da realidade do que os professores iriam enfrentar pela frente. E o que eu acho interessante é que aqui nós temos a informação de pelo menos 30 dias. Naquele momento não se sabia ao certo qual era o tempo, qual era o período que nós ficaríamos, né, trabalhando com o ensino remoto. Verdade. Como você recebeu essa informação na ocasião? Como que foi o contato com essa notícia de que nós deveríamos trabalhar em home office a partir daquele determinado momento? Do ponto de vista do ensino, não sei se susto é a palavra mais correta, mas deu aquele friozinho na barriga, porque primeiro que eu não tinha experiência do ensino à distância, né? Talvez quem tivesse mais tranquilo. Em contrapartida, enfim, durante toda a minha vida trabalhei em boa parte dela home office. Então, a questão do home office, Já não era uma novidade. Não era uma novidade, né? Ao longo de mais de, 2 décadas eu já tinha essa experiência. Então, o lidar com as pessoas, fazer reuniões online, falar com as pessoas, né, de forma remota e tal, isso para mim não era muita novidade, então não assustou muito. Agora, a questão do ensino, confesso para você que deu aquela preocupação inicial, sim, porque primeiro a gente precisava passar por uma adaptação rápida das tecnologias do ensino à distância, né? Como eu não tinha essa experiência, no caso, especialmente na Cruzeiro, então eu precisava conhecer todas as tecnologias, softwares, ferramentas, recursos. Então foi um processo ali bastante agitado, né? Foi um processo de aprendizagem e de incerteza. Curtíssimo prazo, né? Período de tempo. Verdade. E incerteza presente. E a incerteza eu acho que está até envolvida com essa história, né? Nós não sabíamos ao certo o tempo que isso demoraria, quanto tempo que a pandemia nos afastaria das salas de aula. Para você, como é que foi observar esse fator tempo, professor? Então, eu acho que um dos pontos ali que eu mais fiquei observando, né, que eu dei um pouco mais de atenção, era justamente essa transição, essa transformação num formato de ensino. A incerteza era principalmente assim, como que isso vai impactar a qualidade do ensino, né? Porque, enfim, mudanças geram ali, né, oportunidades, mas geram também alguns problemas e etc. Então, acho que isso era o que mais me preocupava, como que isso ia impactar a qualidade do ensino. Isso, de fato, era como que a gente ia realizar as atividades que antes eram feitas em laboratório, né? Então, essa eu acho que era a preocupação maior. E, além disso, você tem uma tarefa muito importante no curso, que você coordena, né, os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs, da área de publicidade e propaganda. Como é que foi essa condução nesse período? Então, eu até fiquei surpreso no caso do projeto experimental, os TCCs, porque se mantiveram-se, né, os alunos ali presentes, então isso foi bem legal. Como em parte dessas orientações elas acontecem, aconteceram, né, grupo a grupo, então a gente via ali o pessoal abrindo a câmera, né, batendo um papo, então fluiu super bem. Das orientações do projeto experimental, do TCC, fluíram super bem, não tive muito problema não. Então, para você, para as turmas que você ingressou, eles receberam bem a notícia? Receberam bem. Em algum momento fizeram algum tipo de pressão pelo retorno à presencialidade ou sobre a forma com que o trabalho seria apresentado, se eles iriam se sentir digamos que preteridos em relação a turmas anteriores que apresentaram esse trabalho presencialmente? Como que foi esse processo? Sim, aconteceram. Dúvidas o tempo todo, né? Principalmente no início, o tempo todo eram dúvidas. A gente volta, não volta, quando volta, que eram respostas que a gente também basicamente não tinha, né? A gente dependia ali principalmente das questões federais, mas também das questões estaduais, né, as definições e da própria instituição. Então a gente não tinha essa resposta, a gente tentava administrar ali da melhor forma possível, mas sempre deixando claro que era uma resposta que não dependia única e exclusivamente do professor, né? A gente segue ali as diretrizes. Então dúvidas surgiam muitas. Em relação à apresentação, também surgiram bastante
dúvidas dos alunos, porque a gente sempre teve no ensino presencial, né, aquele modelo de apresentação de TCC tradicional, onde todo mundo se reúne numa grande festa, numa noite ou numa manhã, dentro de um auditório, todo mundo feliz e tal. Aglomerado, né? Que esse é o grande problema, a aglomeração. Exatamente. Então, houve algum tipo de pressão nesse sentido? Olha, professor, com poucas pessoas nós podemos fazer. Não teve pressão, salvo algumas exceções, alguns poucos alunos que sim apontavam ali você percebia nas palavras, no chat, né, e etc, aquela vontade imediata de retornar à presencialidade. Mas eu acho que na maioria não acontecia isso, era mais dúvida mesmo que acontecia. Mas tem um ponto interessante nisso tudo, né, que a gente veio aprendendo com essa questão da pandemia, né, enfim, que é uma coisa que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Que é, por exemplo, a gente fazia... os TCCs acontecem, né, os presenciais acontece aquela aglomeração, como você bem disse, num auditório com 100, 200, 300 pessoas, e de repente a gente se viu num TCC onde a divulgação era aberta, já que era uma banca aberta, com centenas de pessoas por conta da possibilidade que o online... As facilidades do online. Então, né, a gente sempre tentando ver ali também já que é uma coisa que não tinha como fugir, qual era o lado bom desse negócio, né? E você, durante suas atividades, sentiu dificuldade em prender a atenção do aluno, em chamar a atenção? Os seus alunos eram os alunos da câmera aberta ou os alunos da câmera fechada? Acho que na maioria, câmeras fechadas. Na maioria dos casos, câmeras fechadas. Inclusive no início, né, naquele processo de transição, de vez em quando eu lembro que eu fazia... Não queria pegar muito no pé, porque era um momento ali, acho que difícil para todo mundo, mas eventualmente eu fazia uma brincadeira, chamava alguém e tal, que era só para dar aquele toque, ver se o pessoal estava ligado ali na aula e etc, porque é uma coisa de disciplina, né? E esse estar ligado, eles estavam realmente ligados ou você percebia em alguns momentos que o aluno estava passeando? Teve algumas situações que a gente percebia que não vinha a resposta, né? Então, assim, obviamente a gente não fazia nenhum tipo de julgamento porque a gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser um problema de tecnologia, falta de conexão, mas a gente percebia que em alguns casos não tinha aquela resposta. Feedback ao professor naquele momento. Lembrando que eram pontuais, né? Alguns casos isolados. Ali. E você deu, além das disciplinas de TCC, você deu disciplinas técnicas, né? Como que foi trabalhar uma matéria que fazia uso de software, né, neste período em que os alunos, a grande maioria, não tinha o software em casa? Exato. Esse foi um ponto bastante desafiador, né? Naquela ocasião, utilizando, né, dentro da instituição softwares pagos e etc., coisa que muitas vezes o aluno não tem acesso, né, fora, porque por ser uma questão paga e etc., questão de licença. E aí a gente recorreu, né, alguns professores recorreram a softwares livres, né, softwares gratuitos que pudessem resolver ali de forma alternativa os problemas de produção. Né? Então, é claro que a gente tem na área de software, né, quem trabalha com software sabe que existem os softwares padrão de mercado, mas também quem já tem bastante experiência com produção sabe que o mais importante é o que você faz o conteúdo. Com a ferramenta que você tem, e não a ferramenta, né? Porque quando a gente está no início, a gente tem muito aquela preocupação, né? Preciso de um software de última versão, coisas do tipo. E a gente sabe que o importante é o que você faz com a ferramenta que você tem. O investimento para o aluno, isso acaba sendo muito oneroso, né? Exato. Software desses padrões, né? O padrão, ele é muito caro, né? Ele tem um custo alto, E aí, como que foi esse processo, professor? Eles produziram, entregaram materiais de qualidade? Sim, o bacana disso tudo nessa questão do software é porque o mercado, ele já de alguns anos, né, para cá, ele já vem se amadurecendo muito nessa questão de softwares que são plataformas livres, onde você pode produzir coisas até interessantes, salvo alguns limites, né, que você tem neles, mas você consegue produzir bastante coisa. Então a gente embarcou um pouco nessa onda, né, dos softwares abertos, software livre, enfim. Ou softwares que tem a versão gratuita e a versão paga, e a gente utilizando as versões gratuitas, por exemplo. Então, primeiro tivemos os professores um processo de aprendizado, né? Como sempre. Então, a gente correu atrás ali para se adaptar a essas novas ferramentas, e naquele processo
posteriormente a esse processo, a gente conseguiu ministrar as aulas ali sem muita bem. dificuldade. E uma das questões que nós geralmente tratamos aqui também são as questões metodológicas, né? Então, as metodologias, muito se falou na ocasião de metodologias ativas. Então, professor, teve alguma metodologia que você ousou trabalhar em sua aula? Alguma ferramenta que você criou, que você desenvolveu, ou alguma prática que você desenvolveu no período para poder chamar a atenção do seu público? Uma prática que eu lembro que foi relativamente comum foi a questão do desenvolvimento de projeto, né? Então, criar situações problema, colocar esse problema para o aluno e ajudá-lo, né? Mediando ali que ele resolvesse esse problema. Em específico, questões de produção, pegando como exemplo aí, aulas de software, né? Aula de produção, até aula de criação publicitária. Então, literalmente a criação de alguns briefings, né? A exposição desses briefings e eles produzindo, enfim, buscando ferramentas. E esse foi um momento interessante, inclusive com essas limitações que a pandemia trouxe e abertura de novas soluções também, onde a gente acabou criando um ambiente talvez mais flexível, né? Não preocupado com uma ferramenta ou outra, mas sim com a solução do problema ali, né? Do projeto. E o que você talvez não saiba, você, meu espectador, você, meu ouvinte, talvez não saiba, é que nós estamos aqui diante de um excelente músico, né? Então, multi-instrumentista. Conta pra gente um pouquinho o que foi essa prática no período da pandemia, levar isso para os alunos, porque em alguns momentos você fez algumas verdadeiras live sessions, né? Você abriu a câmera, colocou ali sua guitarra e simplesmente fez algumas exibições para os nossos alunos. Como é que foi essa experiência durante a pandemia? Foi um momento bacana, né? Porque, e descontraído das aulas. Então, tiveram algumas situações naquela busca de tentar descontrair um pouquinho, né? Interagir, chamar um pouco a atenção, né? Para a aula, etc. Então, tiveram, sim, algumas situações onde... Porque, né, lá em casa, enfim, onde eu trabalho no escritório, o violão, especialmente, ele fica exposto ali do meu lado, né? Pertinho, é só esticar o braço que eu pego ele. Então, em algumas situações, eu puxava ali no início de aula ou no intervalo ali fazia uma brincadeira. Era engraçado porque tinha situações onde estava fechada a câmera, né, por conta do horário de intervalo, alguma coisa assim. Então, eu dava um tchau pro pessoal, falava, daqui 10 minutinhos a gente volta. Aí ficava aquele silêncio e aí, de repente, câmera fechada, mas o áudio aberto, aí eu começava a tocar. Então era engraçado que você via alguns colocando no chat, tipo, tomei um susto, assim, de onde que tá vindo essa música e tal. Foi muito legal, muito legal. Bem. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a pandemia, né, de uma maneira mais ampla. A pandemia, ela te afetou? Em algum momento você sentiu medo, né, em relação à sua saúde, em relação à saúde da sua família? E qual foi esse medo? Foi um medo ligado à ansiedade, um medo ligado à extensão desse período? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a ansiedade tem entrado, viu, Wagner, nesse pacote. Eu acho que é meio inevitável, né, pelo menos para a maioria das pessoas. Quando a gente recebeu essa notícia oficial, né, de que estávamos numa pandemia, e aí aquele noticiário, né, que só falava disso o tempo todo, né, as outras coisas do mundo literalmente sumiram naquele momento. Problemas pessoal indo para mercado, desesperado, fazendo compra, né? Não sei se você se recorda, deve se recordar também. Enfim, aquela loucura toda. A gente de forma mais ou menos controlada, mas também com bastante preocupação, né? Eu lembro até da gente o pessoal da família ter ido fazer compra, etc., para fazer algum estoque. Enfim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Enfim, e aí aquela compra de máscara, álcool gel, né, tudo de tonelada, enfim, aquele desespero todo. Então teve sim esse problema de ansiedade, acredito que teve sim ali em casa, por exemplo, todos e tal, e os familiares próximos. E aí logo em seguida, eu falando em saúde, né, eu particularmente, aí, se não me falha a memória, foram meus pais que acabaram pegando o Covid ali no início. E aí um pouquinho depois, setembro de 2020, final de setembro, eu acabei pegando o Covid. Confesso para você que eu tive algumas idas ao hospital, coisa que eu não ia. Então, naquele momento... Sempre teve muito boa saúde. Sempre tive boa saúde. Então, eu nunca... Por exemplo, até aquele momento, eu nunca tinha saído correndo, por exemplo, de casa com algum mal-estar
para ir para o hospital. Nunca tinha ido. É só coisas de rotina, né? Que a gente faz, exame ali e tal, normal, uma vez por ano, enfim, mas nunca tinha. E nessa ocasião, aí naquele momento, achando que podia ser coincidência, né? Afinal de contas, quando a gente passa dos 40, etc., né? As coisas vão mudando no nosso corpo. Carinha de 18, viu, minha gente? Mas... Falou que passou dos 40, mas ele tem uma cara de 18 anos. E aí aconteceu isso, né? E eu lembro de ter ido umas 2 ou 3 vezes, assim, né? Preocupado, com um pouco de taquicardia, uma coisa assim, né? Uma palpitação e etc. Chegando lá, eu lembro de ter recebido, em 1 ou 2 ocasiões, um diagnóstico de ansiedade. Mas... Enfim, a gente que sente as coisas, a gente... enfim, o corpo é nosso, né? Só a gente que está sentindo que sabe. Então, eu, em partes, eu acho que pode ter coisa de ansiedade, mas eu acho que foi um pouco de efeito também do próprio Covid. Você foi contaminado, então, em setembro de 2020. E você, nos bastidores, está me contando que você mora num apartamento. Como é que foi esse controle inicial, né? Porque você tem um filho, você tem sua esposa, Exato. Todos num período estavam em home office, né? Como é que foi esse período? Cara, foi... Hoje é engraçado, né? Mas foi dramático, porque quando eu estava ali, né, contaminado com o Covid, a gente estava buscando seguir todos os protocolos de segurança, distanciamento, máscara, enfim. Então, eu estava literalmente em cárcere privado dentro de casa. Né? E a cena era mais ou menos essa. É um apartamento, né? Não muito grande, enfim. E eu lembro que eu fui dormir na sala. Somos eu, minha esposa e o Léo, meu filho. Né? Que hoje está para completar 8 anos. Então, na época tinha ali 5, né? 5 anos, mais ou menos. Então, ele passou a dormir com ela na cama, lá do quarto. E eu comecei a dormir na sala, no sofá. Quando acordava de manhã todo mundo, eu saía, me deslocava da sala para o escritório, fechava a porta, ela fazia, enfim, fazia as atividades da casa, né, como normalmente, e chegava a bandeja na porta para eu pegar, entrar para dentro do escritório, fechar a porta, comer lá dentro. Então estava mais ou menos assim a situação. Você se tornou prisioneiro dentro de própria da sua própria casa, né? Exatamente. E alguém mais foi contaminado no período, depois de você na sua casa? Sua esposa, seu filho? Foram bem depois. Eles foram em 2022, pelo menos, né, que foi... Já pós-vacina. Que sentiram alguma coisa e que foram detectados exatamente. Foi isso aí. Pessoal, alguns já tinham sido contaminados antes e eles depois. Foi isso aí mesmo. Agora me fala uma coisa, professor. Você pode dizer que a pandemia te transformou de alguma forma? Qual foi essa transformação? Cara, assim, acho que algumas transformações, né? Mas pegando algumas, por exemplo, a proximidade embora trabalhando no home office, mas aí o filho também começou a estudar em casa, né? Porque ele ia para a escolinha. Então, assim, a proximidade com o filho, por exemplo, parece que só aumentou o amor que a gente sente, né? Fora cenas engraçadas, é claro, porque às vezes no meio da aula o moleque gritava, pai, não sei o quê, calma filho, tá? Enfim, tiveram algumas cenas engraçadas no meio disso tudo. Então, essa questão da proximidade família, acho que foi uma coisa bastante forte, significativa. Que mais aqui que pode destacar da questão da... Desculpa, a que você perguntou foi... As transformações. Né? Como que o professor e o pai, e o esposo se transformam. Então, essa questão da proximidade. E outra coisa, Wagner, eu comecei a repensar muito os meus projetos pessoais. E é notável que muitas pessoas começaram a pensar dessa forma, né? Os projetos pessoais. Colocar para rodar, né? Fazer funcionar os projetos pessoais. Inclusive, tem um projeto musical que está sendo, né, desenvolvido em off, né? Uma coisa que é particular, projeto pessoal, que veio, a motivação veio pós-pandemia. De eu saber que assim, as coisas podem acontecer, acontecem do dia para noite, a gente não sabe se amanhã a gente está aqui. Então essas coisas me serviram, na verdade, assim, os problemas
Isso tem sido comum na minha vida, desde problemas pequenos, dificuldades que a gente tem no dia a dia e tal, até problemas com coisas profissionais, etc., às vezes com família, etc., eles têm me servido como combustível. Graças a Deus eu tenho conseguido transformar problema, dificuldade em motivação. Você é conhecido pelos seus colegas por ser uma pessoa muito, abre aspas, né, gente boa, né? Eu quero saber o seguinte, professor, o fato da pandemia, o fato de termos passado por esse afastamento, isso deixou você mais gente boa, te deixou mais paciente? Como que isso interferiu no seu jeito de ser? No meu jeito de ser, acho que paciente, talvez. Eu tento, né? Não sei se esse cara é tão gente boa assim, mas eu tento ser, né? Pelo menos são princípios ali que eu aprendi com a minha família, de educação, etc. Eu tento ser essa pessoa respeitosa, né? Com os colegas. Mas talvez paciente, sim, né? Porque com a transformação e com a transição, né, de um modelo para outro, como você disse, né? No ensino, como pai, né, tendo que ajudar o filho a fazer aula de judô no tapete de casa, enfim. Então essas coisas fizeram com que sim eu me transformasse, eu acho que uma pessoa mais paciente. Muito bem. E como é que foi o retorno? Como foi retornar à universidade depois de 2 anos, né, afastado? Cara, foi literalmente uma delícia, né? Poder... Eu, particularmente, não sinto assim, dificuldade e não tenho problema com o modelo EAD, assim, né, falar com as pessoas de forma remotamente, mas por ter esse histórico longo na vida presencial, quando eu coloquei o pé na primeira aula presencial de retorno, cara, foi uma sensação, assim, mágica, uma sensação mágica, né? Você vê o rostinho naquela ocasião ainda que o pessoal, né, usando máscara e etc., mas você viu um brilho nos olhos ali. O aluno que por vezes você não conhecia porque era o aluno da câmera fechada. Exatamente. Então, essa possibilidade do contato. E você acha que o aluno ele foi impactado, ele foi modificado nesse processo? Eu acho que sim, acredito que sim, né? Embora sejam pessoas jovens, né, que já estão ali acostumadas a lidar com tecnologia e etc., mas a gente sabe que aprender por meio das tecnologias é diferente de apenas usá-la como entretenimento, né? Passatempo e etc. Então, de alguma forma, acho que isso acabou forçando, né, e desenvolvendo neles um pouquinho da questão da disciplina e do foco, né? Claro que alguns mais, outros menos, mas acho que sim. Tá? Mas você acha que eles estão mais focados ou existe ali um problema ainda de relacionamento? Existe uma questão que é fruto desse período do afastamento? Ah, sim, a gente sente, né? A gente sente, sim. Muitas vezes eu evito, assim, usar isso como afirmativo, né? Já que não tenho nenhum projeto de pesquisa em cima disso. Mas, às vezes, conversando com colegas, outros professores, a gente percebe que a opinião é mais ou menos comum, né? De que algumas coisas, alguns resquícios que vieram pós-pandemia foi em função desse distanciamento. Relacionamento, né? Um pouco mais de dificuldade com relacionamento, eu acho que é um deles, sim. Muito bem, a conversa está uma delícia, né? Estamos aqui já há um tempinho batendo um papo e eu vejo que poderíamos ficar aqui horas e horas. Então, para finalizar, professor, me fala o que você espera daqui para frente. O que é o ensino superior depois dessa experiência que nós vivenciamos e o que você espera daqui para frente? Assim, de forma bem geral, Wagner, eu espero que a gente, né, todo mundo que está no modelo ali de educação saiba aproveitar um modelo híbrido, não mais híbrido no sentido literal de como as aulas são ministradas, né, o curso que é híbrido, mas híbrido no sentido de seja um curso presencial ou seja um curso à distância, que a gente saiba aproveitar da melhor forma essas tecnologias, porque essa questão da tecnologia, do trabalho remoto, se a gente olhar bem isso mostra pra gente que a gente pode explorar o mundo, né? A tecnologia nos permite explorar o mundo. Então, se a pessoa tiver um pouco dessa visão, e nós também da área de educação, né, soubermos aproveitar essas tecnologias, acho que isso vai gerar bons frutos. Muito bem. Professor Ricardo de Santo, muito obrigado pela sua presença. Wagner. Obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço acadêmico. Com certeza, as suas contribuições agregam muito para a ciência, agregam muito para quem está prestigiando aqui o nosso trabalho.
E nesse momento eu quero agradecer. Então quero mandar aqui um abraço para o professor Eric Passioni, do programa de pós-graduação da Unicid. Também quero agradecer à Pró-Reitoria, né, de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo pelo constante apoio. E também agradecer o apoio da FAPESP. A FAPESP, ela financia, de certa forma, contribui, né, com projetos como esse que tratam sobre a Covid-19. Né? Então, esse projeto ele integra os estudos de implementação e políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia pela Covid-19. Nesse momento, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência e aguardo você no nosso próximo espaço acadêmico, nosso Pod Talk, sobre educação no ensino superior. Até lá!